né? Então, tudo foi muito bem pensado. E quando Ptolomeu XIII, o irmão da Cleópatra, o faraó, apresenta para o César a cabeça do Pompeu, depois de 9 anos de guerra, né? Tá aqui, o teu inimigo eu matei. O César ficou muito irado, né? E chorou e tal. E isso tudo serviu para o discurso dele. O discurso que ele fez. Que foi o quê? Como um Estado vassalo se acha na autoridade de matar um magistrado romano. Porque mesmo Pompeu sendo inimigo de César, Pompeu era um representante do Senado. Ele era um general, ele era um comandante em chefe das Forças Armadas de Roma. E ele chega num estado vassalo, que é o Egito, um estado, não vamos falar vassalo, que vassalo é medieval, né? Vamos chamar de clientelismo, né? Ele chega num estado cliente, que era o Egito, buscando refúgio, e o rei do Egito acha melhor matá-lo. O que o César fez, na verdade, foi, com a morte de Ptolomeu, e ele tomando o partido da Cleópatra, foi dizer que ninguém tinha autoridade para se desfazer de um magistrado romano. Né? Que Roma é que governava o mundo e não o contrário. Fantástico, porque essa parte ele traz o filme mostra bastante essa parte, mas no livro ele fala bem pouco sobre isso, né? Até porque eu acho que ele não quis se estender, porque as biografias que ele faz são muito em tamanhos, né? São basicamente do mesmo tamanho, né? Acho que né? E aí ele não, por exemplo, aqui no livro ele também não fala muito da Cleópatra, né? Até porque do ponto de vista de Roma, Cleópatra não foi tão importante, né? Não teve essa importância toda que o cinema trouxe, né? Cleópatra Sétima, Teia, Filopator, né? Ela vai ser um personagem um pouco mais trabalhado no tomo 2, que é a guerra que o Augusto faz contra o Marco Antônio e ela, né? A guerra naval, né? A batalha naval que vai acontecer entre Augusto, Marco Antônio e Cleópatra. Mas a personagem feminina, ela é surpreendente, né? E o cinema e os livros tiraram muito proveito dessa imagem. Cleópatra, uma mulher que tomou o trono por volta dos seus 20 anos, 22 anos, fluente em 7 idiomas e uma das maiores estrategistas políticas que a humanidade conheceu, né? E sucumbiu por amor. Tem um chamariz maior do que esse, né? A mulher mais poderosa e inteligente que a história conheceu, mas que perdeu tudo por amor. Isso não tem... E lembrando que amanhã é dia dos namorados, né? Dia de São Valentim. São Valentim. Valentine's Day. E Cleópatra vai ter esse apelo, né? Vai ter esse apelo. Vai ser um apelo muito, muito pungente. Que bacana. Rodrigo, outra coisa que eu tenho uma dúvida, que eu já tinha tentado tirar com você, mas eu não tinha tido a oportunidade de falar como a gente está falando agora, sobre o livro especificamente. A gente teve um contato curto naquele dia, nos dias do lançamento, né? Mas, assim, ele menciona bastante no livro, e você capta bem isso daí, essa parte mais subjetiva, trazendo mais objetividade, né? Essa parte da religião que eles tinham e dos presságios. Essa parte do presságio está mais do meio para o fim no livro, mas ela sempre permeia essas histórias dos imperadores, né? Como é que era essa questão do presságio? Porque isso envolvia a religião deles. E o César, ele usava, aliás, ele tinha o hábito, né, de não acreditar muito nisso, né, mas sem desacreditar, né? E pelo que traz o Suetônio, na verdade, ele teve todos os presságios possíveis de que iria morrer assassinado. Né? E ele zombou disso e deu no que deu. Como é que é essa história? Isso que você está dizendo é a moral que o Suetônio quer passar. Olha, ele foi avisado pelos deuses de que alguma coisa ia acontecer, ele não deu bola e morreu. Veja, a religião romana é uma coisa extremamente complexa. Os historiadores do século XX, na sua maioria,
principalmente historiadores brasileiros, e isso é uma coisa que é assustadora, João. A maioria, por uma questão ideológica, a maioria dos escritores, dos historiadores brasileiros, eles foram formados dentro de uma cosmovisão marxista de interpretação da história, né, de luta de classes, etc. E isso foi passado na produção historiográfica brasileira e até no nosso ensino de história do colegial, de que os romanos não acreditavam nos deuses ou que os romanos não davam bola para a religião. Lembra, religião, ópio do povo, romanos bem-sucedidos, romanos não eram religiosos. Conclusão do silogismo foi essa, mas isso é mentira, né? A religião romana, ela é extremamente complexa. Por quê? Porque os romanos, eles acreditavam nos deuses, então era uma religião basicamente politeísta, e acreditavam muito nos presságios, que a gente vai chamar de augúrios, que é tipo uma consulta a elementos da religião primitiva, como o voo das aves, como se as galinhas ou os gansos sagrados comeram toda a ração, a cevada que eu tinha colocado, né? Por exemplo, em todo templo havia um galinheiro ou um lugar onde ficavam aves que bicam o chão. Pato, ganso, galinha. E o sacerdote, ou o álgore, né, ele jogava comida, pão, por exemplo, picava pão e jogava. Se a galinha não comesse tudo de imediato, ele anotava aquilo como um presságio negativo, vai acontecer alguma coisa ruim. Eles tinham uns instrumentos que parece um quatro, assim. E eles ficavam observando o céu com aquilo tipo lá. esquadro, assim. Tipo, se passasse uma ave voando da direita para a esquerda, era um tipo de presságio. Se da esquerda para a direita, era outro presságio. Se não passasse ave nenhuma, era outro presságio. E veja, a religião, para o romano, ela era uma religião jurídica também. Então, o Senado, além de governar, ele tinha a autonomia de reconhecer deuses, de declarar pessoas deuses, o que começa com Júlio César, né? E de reconhecer os deuses estrangeiros como deuses passíveis de adoração pelos romanos. Então, nós temos um panteão romano primitivo, com mais ou menos 30 deuses. Na época em que Roma conquista o Oriente, é introduzida na mitologia romana, a mitologia grega. Então, os deuses vão passar por uma metamorfose, né? Júpiter vai virar Zeus, Netuno vai virar Poseidon, eles vão mesclar. E à medida que os romanos vão conquistando os outros povos, os deuses dos outros povos vão fazendo parte do panteão romano. E isso é uma coisa muito impressionante, porque os romanos, eles eram muito vinculados à religião. Seja essa religião oficial dos deuses, seja essa religião mais simples dos augúrios, de interpretar aí os sinais, né? Então, eles eram muito vinculados, né? Quando você fala, por exemplo, né, das previsões, né? Júlio César, por exemplo, lembra quando ele tomou a iniciativa de atravessar o Rubicão e declarar guerra a Pompeu? Então, para justificar isso, ele falou que ele viu um sátiro, que ele viu um fauno, ou seja, um elemento da religião tocando uma flauta ali perto. Ele sempre precisaria de uma justificativa religiosa para a tomada de decisão política. E isso você vai ver em todas as biografias. Então, uma estátua chorou sangue, uma estátua falou, um bicho falou. Você vai ver isso num outro imperador aí, que o porco de fulano de tal começou a conversar, começou a falar,
né? Falei assim, meu Deus do céu, como esses romanos eram doentes, acreditar que um porco falou, né, que uma estátua chorou sangue. A gente Não só tem tem que gente pensar. até hoje que faz É engraçado. peregrinação em lugares de... Mas é que assim, a realidade era outra, né? Assim, não tinha fotografia, as informações eram passadas majoritariamente de boca, né? É. E aí era geralmente quando isso vinha de uma pessoa que tinha um certo prestígio, para não dizer um prestígio enorme, né? E como é que você ousa duvidar do que o imperador está te dizendo, ou que um general, enfim, está dizendo para o subalterno E e da vai passar para própria a mulher sociedade? dele, né? Sim, A sim. mulher dele, pelo que se conta, a noite inteira sonhou com, com assassinato, com morte, e pediu para ele não ir ao Senado naquela manhã. Né? E ele disse que iria, sim. Tem também a história, que isso está retratado no seu livro, dos bilhetinhos que ele recebeu. Inclusive, ele teria recebido um bilhete É, narrando o que estava sendo conspiração. tramado, a conspiração que estava sendo tramado, e ele botou no bolso com vários outros bilhetes É, e não teve tempo de ler, então, né? não. É, o que o Suetônio passa com isso tudo, eu não sei se você teve essa impressão, depois que você terminou a leitura e pensou assim, é que o César sabia que ia morrer e que meio que se conformou com isso. Né? É, Dispensou os guardas, não deu ouvido aos deuses, que o próprio César estava cansado de viver. Isso é uma impressão que o Suetônio, eu acho que quer passar, que o Júlio César meio que aceitou o destino da morte, o que não, as fontes não corroboram, porque o César, em um mês, ele ia sair em campanha militar de novo para o Oriente, para vingar a morte do Crasso. Então ele tinha vários projetos de reforma agrária, de reforma legislativa, de reforma do direito, de novos territórios, né? Do próprio culto, lembrando que ele era o mais alto sacerdote da religião romana, né? Então, ele deixou muita coisa inacabada, mas já planejada. E o Suetônio, eu não sei se por uma questão de estilo, né, ele quis é, ele quis dizer, ah, não, o César sabia que ia morrer, a hora que o pessoal começou a matar ele lá, ele cobriu a cabeça e aceitou o destino dele. Eu não penso assim. eu também não penso assim. O observador da história, 2100 anos depois, olhando, porque nossa visão é privilegiada em relação ao Suetônio. Né? Tinha Com passado 100 certeza. anos e o Suetônio só tinha contato com o papel. Hoje nós temos contato com arqueologia, com carbono 14, com estudo de fontes, de outras fontes. Né? Então eu não acredito que o Júlio César... Eu acho que ele era muito convencido, sabe? Eu acho que ele era muito, muito, muito assim, ah, não vão ter coragem de fazer isso comigo. Eu O, sou o, muito bom. é, Eu sou o, muito divino, eu não o, vão fazer isso comigo. Antes de eu ler a vida dos Césares, eu li aquele livro César, do Alan Massey, que para mim era um japonês, Massey, então, mas enfim. Não, ele é inglês. Ele Pois nasceu é, em meu amigo. Singapura, mas ele é britânico, ele é Tá, então o inglês. olhinho é puxado. Ele Não estou tão tem, errado. ele tem uma coleção que se chama Os Senhores de Roma. O número 1 é o Júlio César, o número 2 é Marco Antônio e Cleópatra, o Isso. número 3 é Augusto, Augusto, que é Tibério, enorme, enorme. Augusto é enorme. Augusto é enorme, é de Tibério, depois Calígula e, por Calígula fim, os Nero. herdeiros de Nero. Isso. Essa coleção está sendo relançada agora. Que bacana. Ela foi É uma lançada ótima na época fonte. que a gente estava na faculdade, lá no ano 99, 2000. Ela foi lançada em português, porque são livros dos anos 80, né? Veja, a tradução em português só chegou 20 anos depois. Você E está está sendo querendo entregar a minha relançada agora. idade, né? Você Eu quer vi na entregar a minha livraria da idade, né? rodoviária, você acredita? Não, eu estava lá na livraria da rodoviária da última vez que eu viajei de São Paulo para cá e vi lá. Vi o César e vi o Calígula dessa nova edição. São romances, né? Então, aí sim, aí que eu queria chegar.
o que o Alan passou, foi o primeiro que eu tive contato, era exatamente isso. O César se achava tão superior que ele deixou todo mundo, né, deixou a segurança, e entrou lá, porque ninguém teria, segundo ele imaginava, coragem de atentar contra a sua vida. Né? E o Suetônio ele já mostra essa parte mais heróica, vamos dizer assim, né? Eu cobri a cabeça, né? Tenho que fazer o papel, vou encenar o papel até o fim. O Suetônio passa uma certa resignação, né? Ah, acabou minha vida mesmo e tal. Essa Senhores de Roma, do Alan Massie, é muito bom, e esses livros foram inclusive recomendados por historiadores, porque são todos romances, mas com base nas fontes históricas, ele não inventa nada da cabeça dele. Né? A própria história é um grande romance. Né? Se você vê o que o César fez, o que o Augusto fez, o que o Tibério fez, o que o Calígula fez, você fala assim, isso só pode ter surgido do Quentin Tarantino. E não era da mente do Pulp Fiction, isso era verdade. Eram pessoas que estraçalhavam outras e que premiavam determinadas condutas e que se consideravam deuses na Terra. Então isso é verdade, né? Não precisa de Hollywood para dar essa emoção. E o livro foi muito bem aceito, né? Vendemos bastante, né? E o que mais me chamou a atenção foi que os alunos, basicamente, os meus alunos compraram muitos livros. E o que eu quero é que eles leiam. Não são velhos pernósticos como eu, que possivelmente compraria uma nova tradução para ver se tem algum erro, para ver se tem alguma nota ruim, ou seja, fazer uma análise desse tipo. Eles compraram para aprender. Né? E eu imagino que quando eles se dedicarem à leitura, eles vão descobrir uma fonte inesgotável de prazer. Né? E eu falo prazer aí no sentido estoico da palavra, né? Prazer com a sabedoria. E vão se sentir, obviamente, tentados e estimulados para saber como é que continua essa história. Né? O que acontece com Augusto, o que acontece com Tibério e etc. Que legal. Ô, Rodrigo, conta pra gente, onde é que a gente consegue comprar esse livro? Olha, o livro está sendo vendido pela editora Martins Fontes, pela editora Loyola, que é uma parceria nova do Armando, da Core Books, com a Loyola. Então, os livros da Core Books, inclusive o meu, vão estar sendo vendidos em 1.200 pontos de venda no Brasil inteiro. Né? Vai estar no catálogo. Também na Polo Printer, que é aquele lugar que você comprou, que tem aquele link que é a impressão sob demanda. No site O Monarquista, outra parceria que a gente fechou com o pessoal do O Monarquista, e diretamente com a editora, né? Diretamente com a Core Books, que depois eu vou disponibilizar o WhatsApp do pessoal para encomendar diretamente da editora, que eles têm também. Que legal. Rodrigo, assim, agora eu vou pedir para você indicar 2 filmes, se você puder indicar 2 filmes. Enquanto você indica o filme, eu vou pegar a relação de números aqui, tá? E eu só vou sortear, eu vou pegar aqui também o número, mas nós vamos pegar aquela lista que você fez, tá? Tá, ok. Eu então, acabei colocando outros depois aqui. Olha, um filme que tem que ser visto é o Cleópatra, de 1966, com a Elizabeth Taylor, e com Rex Harrison no papel de César, de Júlio César. Esse não tem como não assistir. E a montagem original de Ben-Hur. Talvez mais um Spartacus com Kirk Douglas. O interessante é que essas séries, esses filmes viraram séries. Né? Então nós temos uma série da HBO chamada Roma, que é uma série que tem uns 17 anos, mais ou menos, que conta... A primeira temporada é focada no Júlio César, a segunda no Augusto. Né? É uma série muito bem produzida, talvez o melhor entretenimento já produzido sobre Roma.
Há uma outra série chamada Império Romano, que é metade documentário, metade atuação de ator. E tem também a série que ficou badaladíssima nos anos 2000 aí, que é uma série chamada Spartacus, né, que trata muito da questão dos gladiadores, da violência como entretenimento. Né, que essa questão de pessoas se socando e outras pessoas assistindo e achando isso o máximo, apostando dinheiro e movimentando a cultura, isso é romano, né? Não foi o Brasil que inventou o UFC. Né? Na verdade, explorar a violência como entretenimento é uma das maiores heranças romanas que a gente tem na sociedade atual. Rodrigo, e aquele filme, como é que é o nome? Calígula? Você indicaria? Olha, com ressalvas, se você estiver procurando um filme para te instruir sobre Romano, sobre como era Roma, não é um bom filme. Né? Agora, se você quiser um entretenimento erótico, é um bom filme. Né? O filme é de 1979 e ainda continua como uma obra a ser citada. Por quê? Porque, veja bem, um escritor americano chamado Gore Vidal, um dos maiores escritores que os Estados Unidos já produziu, escreveu uma peça de teatro chamada Calígula. Um diretor italiano, chamado Bob Guccione, e outro chamado Tinto Brass, resolveram produzir a peça Calígula, mas fazer a peça Calígula em forma de filme. E contrataram os maiores autores da época. Teresa Ann Savoy, Helen Mirren, Peter O'Toole, Malcolm McDowell, só atores muito caros. John Gielgud, né, da escola shakespeariana inglesa do teatro. Obviamente não tiveram dinheiro para pagar. E o diretor procurou uma empresa que tinha sede em Paris, chamada Penthouse. Quem viveu os anos 80 e 90 vai se lembrar que Penthouse era uma indústria de erotismo e pornografia. E a Penthouse falou assim, não, eu banco a produção do filme, desde que no filme abra-se espaço para eu divulgar o meu material. Então, assim, você está no meio de uma reunião de discussão política, aí a câmera faz assim, muda de foco, entra num quarto, tem duas pessoas transando, né? Pornografia de verdade. Então os atores na época ficaram revoltados, não queriam que a obra fosse lançada, houve um boicote aqui no Brasil também. E essa quem viveu os anos 90 quem viveu os anos 90 não sabe disso, que isso foi passado no Brasil na televisão aberta, né? Obviamente não foi o filme inteiro, porque no meio do filme a censura corta a pornografia. E você tem uma história maravilhosa com esse filme, né? Eu querendo, naquela época eu tinha locadora, né? Eu fui conhecer, estava vendo sobre Roma e falaram, nossa, tem um filme muito bom, um filme Calígula, um filme histórico, você vai adorar. Eu fui, ingenuamente, aluguei o filme, e era um sábado, um domingo à tarde, eu não me recordo qual desses 2 dias, e eu fui assistir o Calígula, e minha mãe falou, sobre Roma, eu vou assistir também. Acho que a maioria das pessoas aqui que está nos vendo sabe o que é alugar filme, né? Mas aqui a juventude de hoje não sabe o que era isso, o que era ir numa locadora para alugar uma fita de VHS. VHS. E era VHS, não era igual o DVD que você pode pular capítulo, né? Você tinha que passar, né? Você tinha que adiantar o filme, né? E eu comecei a assistir com a minha mãe na sala. Acho que não demorou 15 minutos para eu sair da sala, morrendo de vergonha. Então, a sua mãe não ficou brava? Tanto eu quanto ela fomos enganados, né? Eu não sei se ela terminou. Eu só posso dizer que eu não sei se ela terminou de assistir o filme. Eu passei correndo de vergonha, né? Eu saí, deu os 15 minutinhos ao que eu vi e encerrei por ali. Voltei depois para ver.
quem está nos ouvindo hoje, se for assistir esse filme, até embora o filme seja de 79, não é um filme para assistir com a mãe, tá? Que fique essa lição, se for ver, veja sozinho, no máximo com alguém. Mas com a mãe, não. Nem com o pai. Bom, hoje em dia está moderna a situação, então a gente acaba tendo outro tipo de relação, né? Mas com a minha, não dá. Vamos colocar o Armando aqui? Vamos chamar o Armando. Será que ele não vai ficar bravo, não? Não, ele deve ter lustrado a careca. Vou tentar aqui, peraí. Vamos ver se aparece ele aí. Olha, o Matheus escreveu no computador com fone de ouvido. Na tela pequena, né? Porque dá tempo de você baixar, né? Olha aí, Armando. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Olha o grande mentor por trás do nosso trabalho aqui. Não, que é isso, que é isso. É só apenas a parte técnica. Transformar o trabalho em material impresso. Mas sem o seu trabalho, sem o seu trabalho, sem a sua dedicação e sem a sua amizade, isso ia ficar só no plano das ideias. Né? Obrigado. João, eu recebi várias mensagens para a gente voltar a fazer lives. Bom, com vários temas, tá? Com vários temas. Bom, a gente pode voltar. Se o teu médico der ok, você tiver ok para fazer uma live, porque a gente começa a live de 1 hora, mas a gente já chegou a 3 horas. Então, assim, né, a gente combinou hoje que não ia passar de 50 minutos, nós já estamos em 65 minutos, né? Eita! Então, bom, eu fiz a relação aqui, peguei os numerozinhos, sorteei aqui, número 4. 4, deixa eu ver aqui. Número 4. 4. Heitor! Será que o Heitor está aqui? Heitor Alguém sabe Gonzalez, tá? Heitor... Eu anotei aqui. Não, se ele manifeste-se, tá aqui, Heitor. Manifeste se tiver aí. Bom, se ele não tiver, ele vai ver essa live depois, né? Ou você contata ele para poder fazer o envio. Será que ele? Acho que ele não tá. Quem que é o Heitor? Bom, deixa eu ver aqui. Foi o quarto a entrar. Pelo menos aqui da minha tela. Ah, entendi. Bom, então eu fiz eu tomei aqui os nomes, né? É que eu acho que eu não entrei exatamente no momento que vocês começaram, mas enfim. Mas eu só vou fazer o papel de presentear a pessoa aí sorteada. Eu só vou precisar das informações Mano, depois eu vejo isso com a pessoa. Me bota em contato e a gente... Não, eu te passo. O Rodrigo passa, porque senão qualquer outra pessoa fala eu sou amigo do Heitor, esse é meu endereço, e vai ganhar o livro, né? Não, depois ele... Ninguém se manifestou? Vocês não querem fazer... Ele saiu ou tá com a internet ruim, não tá aparecendo aqui. Vocês não querem fazer outro sorteio, não? Outro sorteio? Mas podemos fazer, pode fazer? Pode. Mas assim, a gente só vai... Eu vou sortear aqui de novo, vou falar o número, você pega na sua lista, mas só vai valer pra pessoa... O Rodrigo acabou saindo, eu vou chamar. O Rodrigo caiu. Mas só vai valer se a pessoa estiver aqui, tá? Se ela tiver tá. Aqui. Pode ser. Se não, né? Pode ser? Que aí a gente olha lá, o João Paulo, eu acho, diz que eu sou amigo do Heitor. Apareceu aqui. Tá vendo? Vai aparecer um monte de amigo agora. Olha lá, o Rodrigo... tá legal. Desculpa, eu fui bater o dedo aqui para ver se tinha uma lista aqui no celular. Eu tinha certeza que era isso, sabe por quê? Porque você está na casa do seu Ivan. E o seu Ivan não atrasa o pagamento da internet como você atrasa. Lá não, eu não atraso. Não. Por isso que você vive caindo lá e tem que ligar o 3G lá, o 4G. Mas o seu Ivan, o terrível, que não tem nada de terrível, não atrasa o pagamento da internet. Eu tava falando com o Armando, nós vamos fazer assim, eu vou sortear um número, mas vamos falar que você vê na lista, tá? Porque eu não tô vendo a tua lista. Mas só vai valer se a pessoa estiver aqui. Vamos pegar, porque daí eu já pego os dados certinho da pessoa aqui. Isso. Tá. Isso. Fala aí. Ou na realidade a pessoa talvez, porque pegar os dados é meio delicado.